Você já se perguntou se Adão foi realmente o primeiro? Gênesis 1 nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas e se houver algo entre essas linhas que a maioria das pessoas nunca considerou? A maioria assume que a Bíblia começa com Adão e termina com o Apocalipse em uma linha reta e simples. Mas registros históricos mostram que comunidades cristãs antigas preservaram textos que falam de outra história, uma criação anterior, uma experiência divina que falhou. Nesta jornada, vamos caminhar em 3 etapas claras. Primeiro, você descobrirá o que esses livros proibidos realmente dizem sobre o mundo antes de Adão. Segundo, entenderemos por que essa história foi apagada das escrituras que você conhece. E terceiro, exploraremos como essa verdade esquecida pode mudar completamente sua compreensão sobre quem você é e de onde viemos. E uma vez que você entenda esta primeira camada, a verdadeira história começa. Os livros perdidos do Éden não são ficção moderna. São textos antigos, preservados em monastérios distantes, traduzidos de manuscritos etíopes, siríacos e armênios. Eles carregam relatos que foram deliberadamente excluídos da Bíblia canônica durante os primeiros concílios da Igreja. Por quê? Porque revelam algo perturbador, algo que questiona a narrativa simples que nos ensinaram desde crianças. Esses textos falam de uma criação que existiu antes do Jardim do Éden, antes de Adão respirar seu primeiro fôlego, antes de Eva ser formada da costela. Havia outra terra, outra experiência, outros seres. Eles não eram anjos, pois os anjos são espíritos puros, servos de Deus sem corpo físico. Eles não eram demônios, pois os demônios são anjos caídos, rebeldes do reino celestial. Esses seres eram algo completamente diferente. Eles eram a primeira tentativa de criação física consciente. As escrituras canônicas nos dão pistas, mas nunca explicam completamente. Em Jeremias 4, 23 a 26, o profeta tem uma visão devastadora. Ele diz: "Olhei para a terra e vi que era sem forma e vazia. Olhei para os céus e sua luz se apagou. Olhei para as montanhas e elas tremiam, e todas as colinas balançavam. Olhei e não havia nenhum homem. Todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas diante do Senhor." Jeremias não está descrevendo o futuro. Ele está olhando para o passado. Essa visão não faz sentido se Adão foi o primeiro. Como poderia haver cidades em ruínas antes de Adão? Como poderia haver montanhas tremendo e aves fugindo se nada existia antes do Gênesis 1:3? A resposta está nos textos proibidos. Eles afirmam que Deus criou uma primeira terra, habitada por uma primeira raça, e que essa criação terminou em catástrofe. Uma catástrofe tão severa que Deus decidiu recomeçar. E quando ele recomeçou, ele selou o passado. Enterrou-o profundamente nas camadas da própria terra. Transformou a antiga criação em fundação para a nova. Os escribas que preservaram esses livros fizeram isso com grande risco. Na Idade Média, possuir certos textos apócrifos poderia levar à excomunhão ou pior. Mas eles acreditavam que a verdade completa deveria sobreviver, que as gerações futuras mereciam saber. E agora, séculos depois, essas páginas antigas estão finalmente sendo lidas novamente. E o que elas revelam vai abalar tudo que você pensava saber sobre as origens da humanidade. Mas o que exatamente eram esses seres? Como eles viviam? E por que Deus decidiu apagá-los da existência? Se você está sentindo um frio na espinha agora, é porque sua alma reconhece algo antigo, algo que está enterrado não apenas na terra, mas também em você.
porque, de acordo com esses textos, a primeira criação não desapareceu completamente. Ela deixou marcas, e essas marcas ainda existem. Inscreva-se agora, porque o que vem a seguir vai muito além do que qualquer sermão de domingo já te contou. Capítulo 2. Os seres da primeira terra. Eles não foram feitos do pó puro do Éden. A substância que formou os primeiros seres era mais densa, mais primitiva. Os livros perdidos descrevem essa matéria como sendo misturada com elementos da terra virgem, ara não refinada pela mão divina da mesma forma que o barro de Adão seria. Essa diferença não é trivial, é fundamental, porque a substância determina a natureza, e a natureza determina o destino. Esses seres tinham forma física. Não eram espíritos vagos ou entidades etéreas. Eles tinham carne, ossos e sangue. Eles caminhavam sobre a terra com pernas fortes. Eles pegavam objetos com mãos habilidosas. Eles viam o mundo através de olhos que brilhavam com inteligência. Mas faltava algo essencial: a centelha divina, o sopro de vida que Deus colocaria em Adão mais tarde. Eles eram conscientes, mas não eram espirituais. Eles pensavam, mas não podiam transcender. Imagine uma raça inteira vivendo com capacidade mental plena, mas sem conexão com o Criador, sem oração natural, sem inclinação para a adoração genuína. Eles existiam em um vácuo espiritual. E esse vácuo criou uma fome que não poderia ser satisfeita com comida ou água, uma fome por significado, por propósito, por eternidade. Os textos dizem que eles eram fortes, mais fortes que qualquer humano moderno. Suas estruturas corporais eram construídas para um mundo mais selvagem, um mundo onde a sobrevivência exigia força bruta e resistência. Eles não conheciam doenças como nós conhecemos. Seus corpos se regeneravam rapidamente. Eles viviam por longos períodos, embora não eternamente. E durante essas longas vidas, eles construíram, eles criaram. Eles tentaram preencher o vazio dentro deles com realizações externas. Sua inteligência era impressionante. Eles desenvolveram linguagem complexa, sistemas matemáticos, astronomia primitiva. Eles observavam as estrelas e tentavam decifrar os padrões. Eles mapeavam a Terra e criavam estruturas com precisão geométrica. Suas construções não eram aleatórias. Eram planejadas, deliberadas, refletindo uma mente que entendia ordem e harmonia. Mas havia um problema. Toda essa inteligência estava direcionada apenas para o material. Eles não conseguiam enxergar além do físico. Seus olhos viam apenas o que estava diante deles. Suas mentes processavam apenas o tangível. E então surgiu a arrogância. Quando você é forte, inteligente e não tem nada acima de você para adorar, você começa a adorar a si mesmo. Essa foi a primeira idolatria. Não adoração de estátuas ou imagens, mas adoração da própria raça. Eles começaram a acreditar que eram o ápice da existência, que não havia nada maior, que eles eram deuses em seu próprio direito. Essa crença envenenou tudo, dividiu a sociedade, criou hierarquias baseadas em poder e conquista. Os fortes dominavam os fracos. Os inteligentes manipulavam os simples. Os livros perdidos sugerem que Deus observava tudo isso com tristeza. Não com raiva imediata, mas com tristeza. Como um artista que vê sua primeira escultura rachando antes mesmo de secar. Ele deu a eles tempo, oportunidade para mudar, para descobrir, mesmo sem o sopro espiritual, algum tipo de bondade natural, algum tipo de amor mútuo. Mas eles não encontraram. Em vez disso, eles se afundaram mais profundamente no orgulho e na violência. Você consegue ver os paralelos? Quando a humanidade atual rejeita o divino,
quando acredita que é suficiente por si mesma, quando a ciência e a tecnologia se tornam os únicos deuses, não estamos repetindo o erro dos primeiros seres? Não estamos caminhando no mesmo caminho que levou à destruição deles? Essa é a verdadeira lição escondida nesses textos antigos. A história se repete porque a natureza se repete. E se a primeira criação falhou por orgulho, o que isso significa para nós hoje? Curta este vídeo se essa conexão te deixou pensativo. E continue assistindo, porque a descrição do primeiro Éden vai desafiar tudo o que você imaginou sobre o paraíso. Capítulo 3. O Éden, que ninguém te contou. Esqueça a imagem do jardim perfeito com flores perfumadas e riachos cristalinos. O primeiro Éden não era assim. Os textos perdidos pintam um cenário muito diferente. Um lugar selvagem, não domesticado. Uma terra onde a natureza reinava sem controle, poderosa e imprevisível. Havia beleza, sim, mas era a beleza do caos ordenado. Montanhas gigantescas que tocavam as nuvens. Florestas densas onde a luz do sol mal penetrava. Rios furiosos que esculpiam cânions profundos na rocha viva. Esse Éden não foi criado para conforto. Foi criado para testar, para forjar, para ver se esses primeiros seres poderiam dominar o ambiente sem orientação divina direta. Deus não caminhava com eles no frescor do dia, como faria mais tarde com Adão. Ele os colocou ali e observou à distância. Uma experiência de livre-arbítrio radical. Eles tinham recursos abundantes, mas nenhum manual de instruções, nenhuma revelação, nenhuma voz suave dizendo: "Este é o caminho, andem nele." E eles responderam da única maneira que conheciam, com domínio físico. Eles não cultivavam o jardim, eles o conquistavam. Cortavam árvores não para construir lares modestos, mas para erguer monumentos. Desviavam rios não para irrigação sustentável, mas para demonstrar poder. Caçavam animais não apenas para alimento, mas para exibir força e habilidade. O primeiro Éden rapidamente se tornou uma arena, um lugar onde a competição era constante e a cooperação era fraca. Os seres se cobriam, mas não por vergonha, como Adão e Eva fariam depois de pecar. Eles não conheciam vergonha porque não conheciam pecado no sentido espiritual. Eles se cobriam por status, peles dos animais mais perigosos, metais extraídos das profundezas das montanhas, polidos até brilhar, pedras preciosas arrancadas da terra e transformadas em ornamentos. Cada adorno era uma declaração de conquista, uma prova de valor, uma reivindicação de superioridade. E eles construíram cidades. Sim, cidades. Não vilarejos simples ou acampamentos temporários. Estruturas permanentes de pedra e madeira, com ruas organizadas e edifícios altos. Essas cidades eram maravilhas de engenharia para sua época. Muros espessos para a defesa, torres de observação para vigiar inimigos, praças centrais onde se reuniam para planejar e debater. Mas essas cidades não tinham templos, não havia altares, nenhum lugar dedicado a algo maior que eles mesmos. As únicas estruturas elevadas eram memoriais aos seus próprios líderes, estátuas de governantes, obeliscos marcando vitórias militares. Eles tinham idiomas complexos, sistemas de escrita, registros históricos gravados em tábuas de pedra. Eles documentavam suas conquistas, suas guerras, suas dinastias. Mas em todos esses registros não há uma única palavra de gratidão, nenhuma menção a um Criador, nenhuma pergunta sobre propósito ou origem. Eles simplesmente aceitavam sua existência como um fato e seguiam em frente, tentando conquistar o máximo possível antes que suas longas vidas terminassem. Os textos sugerem que alguns entre eles sentiam o vazio. Alguns olhavam para as estrelas à noite e se perguntavam se havia mais.
Alguns ouviam o trovão e sentiam um arrepio que não conseguiam explicar. Alguns experimentavam momentos de beleza tão intensa que lágrimas enchiam seus olhos sem razão clara. Mas esses sentimentos eram raros e desprezados pelos outros. Fraqueza emocional, eles diziam. Distração inútil. A sociedade premiava a dureza, a racionalidade fria, a ambição implacável. E então veio a divisão. Porque quando não há verdade absoluta, quando cada um decide o que é certo aos seus próprios olhos, o conflito é inevitável. Facções se formaram e territórios foram reivindicados. Guerras eclodiram. O primeiro Éden, que deveria ser um lugar de abundância para todos, se transformou em um campo de batalha sangrento. E Deus viu que isso não era bom. Não era o que ele havia planejado. A experiência estava falhando. E algo teria que ser feito. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que o paraíso sem Deus não é paraíso. É apenas outro inferno disfarçado. Capítulo 4. A sociedade esquecida. Eles tinham governo, leis escritas, sistemas de justiça. À primeira vista, a sociedade dos primeiros seres parecia civilizada. Eles não eram selvagens sem cultura. Eles tinham estrutura social complexa, com hierarquias definidas e papéis especializados. Havia líderes, guerreiros, construtores, escribas, agricultores, cada um contribuindo para o funcionamento da sociedade. Mas por baixo dessa ordem aparente, havia podridão. As leis não eram baseadas em justiça verdadeira, eram baseadas em poder. Quem tinha força suficiente para impor sua vontade, esse fazia as regras. E as regras mudavam conforme o equilíbrio de poder mudava. Não havia princípios eternos, nenhuma lei moral gravada nos corações. Apenas pragmatismo brutal. Se algo funcionava, era bom. Se não funcionava, era descartado. Não havia conceito de certo ou errado absoluto. Apenas eficaz ou ineficaz. Os julgamentos eram públicos. Grandes assembleias onde acusados enfrentavam seus acusadores. Mas o veredicto raramente se baseava em evidências. Baseava-se em retórica. Quem argumentava melhor? Quem tinha mais aliados na multidão? Quem poderia intimidar os juízes? A verdade era secundária. A vitória era tudo. E os perdedores eram punidos severamente. Não por justiça, mas para enviar uma mensagem, para manter outros na linha, para reforçar a hierarquia. A educação existia, mas era exclusiva. Apenas as famílias poderosas tinham acesso ao conhecimento avançado. Os segredos da metalurgia, da astronomia, da escrita eram guardados zelosamente, transmitidos apenas dentro de certas linhagens. Isso criava uma classe dominante que controlava não apenas os recursos físicos, mas também os recursos intelectuais. E essa classe usava esse conhecimento para manter seu domínio. Eles construíam armas mais eficazes, desenvolviam estratégias militares mais sofisticadas, manipulavam as estações e as colheitas para controlar a economia. O casamento não era sobre amor, era sobre aliança. Famílias poderosas uniam-se através de casamentos arranjados para consolidar territórios e recursos. As mulheres eram mercadorias valiosas, negociadas como gado. Os homens fortes podiam ter múltiplas parceiras, acumulando descendentes como símbolo de status. Os fracos permaneciam sozinhos ou se contentavam com as sobras da sociedade. Não havia romantismo, apenas cálculo frio. E ainda assim, apesar de toda essa estrutura, havia inquietação constante, porque nenhuma lei humana, não importa quão bem elaborada, pode preencher o vazio espiritual. As pessoas obedeciam por medo, não por convicção. Elas cumpriam as regras porque a punição por desobediência era severa, não porque acreditavam que as regras eram justas. E essa obediência forçada
gerava ressentimento, raiva contida, ódio silencioso, esperando apenas a oportunidade certa para explodir. Os textos descrevem revoltas periódicas, grupos marginalizados se levantando contra a elite, batalhas brutais nas ruas das cidades, sangue correndo pelas praças que antes eram mercados pacíficos, e depois de cada revolta esmagada, a opressão se tornava mais severa, mais leis, mais vigilância, mais punições exemplares, um ciclo vicioso de rebelião e repressão que nunca terminava, nunca melhorava, apenas piorava com o tempo. Alguns tentaram escapar, deixaram as cidades e fugiram para as regiões selvagens. Formaram pequenas comunidades isoladas, tentando viver de forma diferente. Mas mesmo lá, longe da opressão urbana, os mesmos padrões se repetiam. Porque o problema não estava na estrutura social, estava neles mesmos, em sua natureza, na ausência da centelha divina que poderia guiá-los para algo melhor. Eles estavam presos em um ciclo de autodestruição do qual não conseguiam escapar. E Deus observava tudo isso, vendo claramente que essa criação não alcançaria o propósito para o qual foi feita. Que sem uma conexão espiritual fundamental, sem a capacidade de amar verdadeiramente, sem a humildade que vem de reconhecer um Criador maior, nenhuma sociedade poderia prosperar. A experiência estava falhando, e o tempo de encerramento estava se aproximando. Mas antes do fim, viria algo ainda mais terrível. Uma última tentativa desesperada dos primeiros seres de se tornarem algo que nunca poderiam ser. Comente abaixo se você já percebeu esses mesmos padrões na sociedade moderna, porque o que aconteceu a seguir é um aviso que a humanidade atual precisa desesperadamente ouvir. Capítulo 5. O grande erro. Não foi apenas arrogância, foi uma decisão deliberada. Os líderes da primeira criação fizeram uma escolha que selaria seu destino. Eles decidiram que não aceitariam mais suas limitações. Eles queriam mais poder, mais vida, mais controle. E eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir isso. Os livros perdidos chamam isso de o grande erro, o momento em que a primeira humanidade cruzou uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Eles começaram a experimentar, não com ferramentas ou máquinas, mas com a própria substância da vida. Eles descobriram que podiam misturar elementos da terra de maneiras novas, que podiam manipular sementes para criar plantas híbridas, que podiam cruzar animais diferentes para produzir criaturas estranhas. E, eventualmente, eles voltaram esses experimentos para si mesmos. Tentaram alterar sua própria natureza, mudar seu sangue, modificar sua essência física. Por quê? Porque eles reconheciam, em algum nível profundo, como que algo estava faltando neles. Eles não tinham acesso ao reino espiritual, então tentaram compensar no reino físico. Se eles pudessem tornar seus corpos perfeitos o suficiente, fortes o suficiente, duradouros o suficiente, talvez pudessem preencher o vazio. Talvez pudessem se tornar os deuses que já fingiam ser. Mas essa lógica era fundamentalmente falha, porque o problema não era físico, era espiritual, e nenhuma manipulação física poderia resolver um problema espiritual. Os experimentos produziram resultados horríveis, criaturas deformadas que sofriam constantemente, seres híbridos que não eram nem uma coisa nem outra, filhos nascidos com mutações terríveis. Toda a ordem natural estava sendo pervertida. O primeiro Éden, já ferido pela guerra e violência, agora estava sendo corrompido em um nível mais profundo. A própria criação estava sendo desfigurada, e isso não passou despercebido pelo Criador. Gênesis 6:3
registra Deus dizendo que seu espírito não contenderia com o homem para sempre. Mas e se essa declaração não fosse apenas sobre a humanidade pós-Adão? E se fosse um eco de algo que Deus já havia dito antes? Uma decisão que ele já havia tomado em relação à primeira criação? Os textos perdidos sugerem exatamente isso: que Deus estabeleceu um limite de tempo, uma data de validade para a experiência, e que quando os primeiros seres começaram a manipular a vida de forma tão grotesca, o tempo acabou. A decisão de destruir a primeira criação não foi tomada levianamente. Os textos descrevem debates no Conselho Celestial, anjos argumentando sobre se deveria ser dada mais uma chance, se alguma intervenção poderia salvar a situação. Mas a conclusão foi clara: esses seres haviam se corrompido além do ponto de recuperação. Eles não apenas falharam em alcançar seu potencial, eles ativamente destruíram a criação ao seu redor. E permitir que continuassem seria permitir que toda a criação fosse destruída. Mas havia outro motivo para o julgamento, um mais profundo. Deus já tinha um novo plano. Um plano que não repetiria os erros do primeiro. Ele criaria uma nova humanidade, desta vez formada não apenas com elementos da terra, mas com seu próprio sopro. Uma humanidade que teria a capacidade de se conectar com ele, de escolher o bem não por força ou medo, mas por amor. Uma humanidade que poderia falhar, sim, mas que também poderia ser redimida, que poderia ser salva. Para que esse novo plano funcionasse, o antigo tinha que ser completamente encerrado. Pois não podia haver contaminação entre as duas criações. Não podia haver mistura. A primeira criação tinha que ser selada, enterrada, esquecida. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas antes de explorarmos como isso aconteceu, precisamos entender algo crucial. A destruição não foi apenas física, foi também espiritual. Foi um julgamento que ecoaria através de todas as eras futuras. Um aviso permanente sobre o que acontece quando criaturas tentam ser mais do que foram criadas para ser. Você sente o peso disso? A seriedade desse momento? Essa não é apenas uma história antiga. É um padrão, um aviso, uma profecia sobre o que pode acontecer novamente se não aprendermos a lição. Porque atualmente, em nossos laboratórios modernos, estamos fazendo as mesmas perguntas. Estamos conduzindo os mesmos experimentos. Estamos cruzando as mesmas linhas. E se não pararmos, se não aprendermos com o passado esquecido, enfrentaremos o mesmo julgamento. Inscreva-se e ative as notificações, porque o relato da destruição que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Capítulo 6. A rebelião dos primeiros. Eles sabiam que o fim estava chegando. Mesmo sem revelação divina direta, os primeiros seres podiam sentir algo mudando. O céu ficou mais escuro, embora o sol ainda brilhasse. A terra tremia com mais frequência. Animais agiam de forma estranha, fugindo de áreas onde antes viviam pacificamente. Os sábios entre a primeira criação estudavam os sinais e chegavam à mesma conclusão terrível. Algo catastrófico se aproximava. Mas em vez de arrependerem-se, em vez de mudarem seus caminhos, eles se rebelaram. Essa rebelião final não foi contra um rei terreno, foi contra o próprio Criador. Mesmo que eles nunca o tivessem conhecido pessoalmente, mesmo que ele nunca tivesse caminhado entre eles, eles sabiam. Em algum nível instintivo, eles entendiam que havia um poder acima deles, um poder que os fizera. E agora, enfrentando a destruição, eles o desafiaram. Os livros perdidos descrevem assembleias massivas onde líderes gritavam declarações de independência, onde multidões juravam nunca se curvar, onde a primeira criação, em sua arrogância final, escolheu a extinção em vez da submissão.
Eles construíram torres, não apenas uma, mas muitas. Torres espalhadas por todo o primeiro Éden, cada uma alcançando os céus em um gesto de desafio. Essas torres não eram para observação ou defesa. Eram declarações, monumentos ao orgulho, tentativas simbólicas de alcançar o reino divino por força própria. Eles acreditavam que se construíssem alto o suficiente, forte o suficiente, poderiam se tornar iguais ao Criador. Poderiam forçar o reconhecimento, poderiam exigir respeito. Mas torres de pedra não alcançam o céu espiritual, e arrogância não se transforma em divindade. Deus não foi intimidado. Ele não ficou impressionado. Ele simplesmente seguiu em frente com o julgamento planejado. E quando o julgamento veio, veio com uma força que nenhuma torre poderia resistir. Nenhum muro poderia proteger. Nenhuma força física poderia deter. Alguns textos sugerem que houve uma última tentativa de negociação, que embaixadores da primeira criação tentaram apelar para a misericórdia divina. Mas como você negocia quando não reconhece autoridade? Como você pede misericórdia quando não admite ter feito nada errado? Essas tentativas de negociação eram vazias. Não havia verdadeiro arrependimento, apenas medo. E medo sem arrependimento não é o suficiente para mudar o julgamento de Deus. Os líderes reuniram seus exércitos, milhares de guerreiros equipados com as melhores armas, posicionados ao redor das torres, prontos para defender contra o que exatamente? Eles não sabiam, não podiam imaginar como a destruição viria. Eles esperavam um inimigo físico, uma força militar celestial descendo das nuvens. Mas o julgamento de Deus não funciona assim. Não precisa de exércitos, não precisa de armas, apenas uma palavra, apenas um comando, e toda a criação responde. Houve aqueles que tentaram fugir, famílias inteiras abandonando as cidades, correndo para as bordas do mundo conhecido, esperando encontrar algum lugar seguro. Mas para onde você foge quando o julgamento vem do próprio Criador? Não há esconderijo na terra que ele fez. Não há caverna profunda o suficiente. Não há montanha alta o suficiente. Não há oceano vasto o suficiente. O julgamento de Deus alcança todos os lugares. E então veio o silêncio. Um silêncio estranho e antinatural. Os ventos pararam. Os animais se esconderam. Até os rios pareciam fluir mais silenciosamente. A primeira criação esperou, segurando a respiração coletivamente. E nesse momento de silêncio, antes do caos final, alguns finalmente entenderam. Finalmente perceberam a magnitude de seu erro. Finalmente sentiram algo parecido com arrependimento. Mas era tarde demais. O que aconteceu a seguir foi rápido e absoluto. Os textos não dão todos os detalhes, mas deixam claro que a destruição foi completa. E nenhuma cidade sobreviveu intacta. Nenhuma torre permaneceu de pé. Nenhuma estrutura orgulhosa escapou. O primeiro mundo foi desfeito, desmontado, e então enterrado sob camadas e camadas de terra e pedra, selado como um túmulo gigante, um memorial silencioso ao preço do orgulho, um aviso permanente gravado nas fundações do mundo. E ainda assim, mesmo no meio dessa destruição total, algo estranho aconteceu. Algo que ninguém esperava. Algo que teria consequências que durariam até o presente. Curta agora se você quer entender o que sobreviveu do mundo que deveria ter sido completamente apagado. Capítulo 7. O julgamento e o silêncio. A terra se abriu. Fissuras gigantescas rasgaram o chão, engolindo cidades inteiras em questão de momentos. Montanhas colapsaram sobre si mesmas, soterrando vales povoados. Águas subterrâneas explodiram a superfície, inundando planícies e transformando o mundo em um mar de lama e destruição.
Esse não foi um desastre natural aleatório. Foi um julgamento coordenado, uma execução divina planejada com precisão. Os livros perdidos descrevem o terror daqueles últimos dias. Multidões correndo sem direção, procurando salvação onde não havia nenhuma. Pais tentando proteger filhos, sabendo que era inútil. Guerreiros abandonando suas armas porque não havia inimigo para lutar. O pânico absoluto de uma civilização inteira, percebendo que chegou ao fim. E acima de todo o caos, o silêncio dos céus. Deus não explicou, não fez discursos, não houve última chance dramática, apenas julgamento silencioso e eficiente. Quando as águas finalmente recuaram e as montanhas pararam de tremer, não restava nada reconhecível. O primeiro Éden havia desaparecido completamente. As cidades eram ruínas enterradas. As torres orgulhosas eram apenas fragmentos esmagados. Os corpos dos primeiros seres estavam espalhados e cobertos por sedimentos que logo se transformariam em rocha. Toda a evidência de sua existência estava sendo sistematicamente apagada, enterrada tão profundamente que civilizações futuras nunca a encontrariam. Ou assim, Deus planejou. Mas algo interessante aconteceu durante esse processo de destruição. Alguns dos primeiros seres não morreram imediatamente. Eles foram pegos em cavernas que não colapsaram totalmente, presos em bolsões de ar subterrâneos. E lá, no escuro e no silêncio absoluto, eles esperaram. Esperaram pela morte que tardava a chegar. E nessa espera, algo neles mudou. A arrogância finalmente quebrou. O orgulho foi esmagado sob o peso literal da terra acima. E pela primeira vez em suas longas vidas, eles sentiram algo parecido com humildade. Mas humildade forçada não é verdadeira humildade. É apenas derrota. Os textos sugerem que Deus ofereceu a esses sobreviventes uma escolha. Eles poderiam aceitar o julgamento e descansar. Permitir que suas vidas terminassem e que a primeira criação fosse encerrada completamente. Ou eles poderiam continuar existindo, mas transformados. Não mais em corpos físicos, mas como observadores sem forma, testemunhas da nova criação que viria. Alguns escolheram o descanso. Cansados de tudo, eles simplesmente fecharam os olhos e deixaram a vida escapar. Mas outros, ainda agarrados à existência, escolheram a transformação. E assim nasceram os vigilantes. Não os anjos caídos mencionados em Gênesis 6. Esses são diferentes. Esses são remanescentes da primeira criação, desprovidos de seus corpos físicos, mas mantendo sua consciência e memórias. Eles foram selados nas profundezas da terra, incapazes de interagir diretamente com o mundo físico, mas capazes de observar, de sussurrar, de influenciar sutilmente. Deus permitiu isso não por misericórdia, mas como parte de um plano maior, um teste para a nova humanidade que viria. Enquanto isso, na superfície, a terra estava sendo preparada para recomeçar. Novas montanhas se formaram, novos oceanos encheram as bacias, nova vegetação começou a brotar do solo renovado. O processo levou tempo, mas Deus não tem pressa. Ele trabalha em eras geológicas, não em dias humanos. E quando tudo estava pronto, quando a terra estava limpa de toda a contaminação da primeira criação, ele começou novamente. E desta vez, ele fez diferente. O silêncio que caiu sobre a destruição da primeira criação foi absoluto. Nenhum registro foi deixado. Nenhuma história foi passada adiante, porque não havia ninguém para passar. A nova humanidade que viria não saberia nada sobre o que aconteceu antes. Eles começariam completamente do zero, sem memórias do passado, sem conhecimento da falha anterior. Era uma lousa limpa, uma nova chance, uma esperança renovada de que desta vez seria diferente. Desta vez,
daria certo. Mas as sementes da verdade têm uma maneira estranha de sobreviver. Fragmentos de memória, ecos em sonhos, sussurros dos vigilantes selados nas profundezas. E, eventualmente, muito mais tarde, alguns humanos começariam a ter visões. Sonhos estranhos de cidades afundadas e torres caídas. Profecias sobre um mundo antes do mundo. E esses visionários escreveriam o que viram. E alguns desses escritos sobreviveriam, escondidos, preservados, esperando o tempo certo para serem redescobertos. Compartilhe este vídeo agora, porque o que vem a seguir conecta aquele mundo perdido diretamente com você, diretamente com agora, e vai mudar tudo. Capítulo 8. Entre duas criações. Gênesis 1:2 diz que a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo. Mas a palavra hebraica usada ali é tohu vabohu, caos e desolação. Não é a descrição de algo que nunca existiu. É a descrição de algo que foi destruído, algo que se tornou caótico. A terra não estava sendo criada do nada nesse verso. Ela estava sendo recriada, reformada, restaurada depois de uma catástrofe anterior. Isaías 45:18 confirma isso de maneira interessante. Deus diz claramente que Ele não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Então, por que Gênesis 1:2 a descreve como caótica? A resposta óbvia é que algo aconteceu entre a criação original mencionada em Gênesis 1:1 e o estado descrito em Gênesis 1:2. Algo transformou a terra ordenada em caos. E esse algo foi o julgamento da primeira criação. Quando Deus disse, haja luz, em Gênesis 1:3, Ele não estava criando luz pela primeira vez. Ele estava restaurando a luz, trazendo-a de volta depois que as trevas do julgamento haviam coberto tudo. Cada comando da semana da criação em Gênesis não é criação original, mas recriação, restauração. Deus separando as águas, fazendo a terra seca aparecer, povoando o mundo novamente com plantas e animais. Tudo isso estava sendo refeito. E quando chegou o sexto dia, Deus fez algo radicalmente diferente do que tinha feito com a primeira criação. Ele não apenas formou um corpo do pó da terra, ele soprou em Adão o fôlego de vida. Esse detalhe é crucial. A primeira criação não recebeu esse sopro. Eles foram formados e animados, mas não inspirados divinamente. Adão foi. Adão recebeu algo da própria essência de Deus. Uma centelha espiritual. Uma conexão direta com o Criador. E isso mudou tudo. Adão não era apenas mais forte ou mais inteligente. Ele era qualitativamente diferente. Ele tinha capacidade para a comunhão com Deus, para a adoração genuína, para amor sacrificial, para a escolha moral real. A primeira criação só podia escolher entre diferentes estratégias de sobrevivência. Adão podia escolher entre bem e mal no sentido espiritual, entre obediência e rebeldia, entre amor e egoísmo. Essa capacidade de escolha espiritual era o que faltava na primeira criação, e era o que dava à nova humanidade verdadeiro potencial. Mas Deus não deixou Adão completamente ignorante. Ele o colocou no Jardim do Éden, um lugar especialmente preparado. E nesse jardim, ele colocou duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas árvores não existiam no primeiro Éden. Elas foram criadas especificamente para a nova humanidade, para testar e ensinar. A árvore da vida representava a dependência contínua de Deus. A árvore do conhecimento representava a tentação de independência, de decidir por si mesmo o que é certo e errado, sem consultar o Criador. Deus também deu a Adão uma tarefa: cultivar o jardim e cuidar dele, e nomear os animais. Essas tarefas podem parecer simples, mas eram profundamente significativas.
Elas ensinavam a Adão mordomia, responsabilidade, autoridade delegada. Ele não era dono do jardim, era administrador. Não era criador dos animais, era nomeador. Havia uma diferença clara entre criador e criatura. Uma linha que a primeira criação havia tentado apagar, mas que Deus estava desenhando claramente para Adão. E então veio Eva, formada não do pó da terra como Adão, mas da própria costela de Adão. Outro detalhe significativo: Eva não era uma criação separada. Ela era parte de Adão, reconfigurada. Isso estabelecia a unidade fundamental entre homem e mulher. Eles eram literalmente da mesma carne, feitos para complementar um ao outro, para trabalhar em parceria, não em competição ou hierarquia de poder, mas em cooperação amorosa. Um modelo completamente diferente do que existia na primeira criação, onde relacionamentos eram transacionais e hierárquicos. Mas nas sombras, observando tudo isso, estavam os vigilantes, os remanescentes transformados da primeira criação. Eles viam essa nova humanidade recebendo tudo o que lhes fora negado: o sopro divino, a presença direta de Deus, a chance de comunhão real. E sentiam o quê? Inveja? Amargura? Ressentimento? Os textos não são claros, mas uma coisa é certa: eles não ficaram apenas observando passivamente por muito tempo. Eles encontrariam uma maneira de influenciar, de interferir, de garantir que a nova humanidade não tivesse sucesso onde eles falharam. Porque se eles caíram, todos deveriam cair. E a oportunidade para essa interferência viria muito em breve, na forma de uma serpente falante e uma árvore proibida. Inscreva-se, porque a conexão entre os dois mundos está prestes a ser revelada de uma forma que você nunca imaginou. Capítulo 9. Os sobreviventes invisíveis. Eles não têm corpos, mas ainda têm vozes. Os vigilantes, presos nas profundezas, não podem caminhar sobre a terra ou tocar objetos físicos, mas eles podem sussurrar, podem plantar pensamentos, podem aparecer em sonhos. E eles descobriram que a nova humanidade, com seu sopro divino e sensibilidade espiritual, é muito mais receptiva a essas influências do que a primeira criação jamais foi. Ironicamente, o que torna Adão e Eva superiores, sua abertura espiritual, também os torna vulneráveis. Os livros perdidos sugerem que a serpente em Gênesis 3 não agiu sozinha, que ela foi apenas o instrumento físico. A voz que falou através dela era mais antiga. Era um dos vigilantes, a um sobrevivente da primeira criação que nunca aceitou o julgamento, que nunca fez paz com o fim, que passou incontáveis eras nas trevas subterrâneas, alimentando raiva e planejando vingança. E quando viu a nova humanidade caminhando inocentemente no jardim, viu a oportunidade perfeita. Por que uma serpente? Porque no mundo antigo, serpentes eram símbolos de sabedoria e conhecimento. Também eram criaturas da terra, que rastejavam perto do solo, perto das profundezas, onde os vigilantes estavam presos. A conexão simbólica era perfeita, e a mensagem que o vigilante sussurrou através da serpente era cuidadosamente elaborada. Não uma mentira direta, mas uma meia-verdade, uma distorção sutil da realidade. Vocês não morrerão certamente, a serpente disse. E tecnicamente, isso era verdade. Adão e Eva não caíram mortos imediatamente após comerem o fruto, mas eles morreram espiritualmente naquele momento. A conexão perfeita com Deus foi cortada, e a morte física começou seu processo lento e inevitável. A serpente sabia disso, mas apresentou a verdade de uma maneira que escondia a verdade maior. Esse é o método dos vigilantes. Não mentiras óbvias, mas verdades torcidas. Fatos apresentados fora de contexto. Lógica que parece razoável, mas leva a conclusões erradas.
Vocês serão como Deus, a serpente prometeu. E isso também tinha um grão de verdade. Adão e Eva ganhariam conhecimento que não tinham antes. Eles se tornariam conscientes do bem e do mal de uma maneira nova. Mas o que a serpente não mencionou foi o custo, que esse conhecimento viria com culpa, com vergonha, com separação de Deus, e que eles se tornariam como Deus apenas no sentido mais superficial, enquanto perderiam o que realmente importava, a presença de Deus. Eva considerou e decidiu. Comeu e deu a Adão, e ele também comeu. E naquele momento, os vigilantes nas profundezas celebraram. Não porque odiavam Adão e Eva especificamente, mas porque provaram um ponto. Provaram que a nova humanidade não era tão diferente da primeira criação, que, dada a escolha, até mesmo seres com o sopro divino escolheriam o orgulho, escolheriam a independência, escolheriam tentar ser mais do que foram criados para ser. O mesmo erro, o mesmo pecado, o mesmo resultado inevitável. Mas havia algo que os vigilantes não sabiam, não podiam saber. Deus já havia planejado para esse momento. Não foi uma surpresa para ele. E sua resposta não seria destruição imediata como foi com a primeira criação. Seria algo muito mais complexo, muito mais misterioso, muito mais belo. Seria redenção. Um conceito que a primeira criação nunca conheceu. Uma possibilidade que os vigilantes não podiam imaginar. Salvação não através de perfeição, mas através de graça. Gênesis 3,15 registra a primeira profecia messiânica. Deus falando à serpente: porei inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça, e você ferirá seu calcanhar. Essa não era apenas uma maldição sobre cobras. Era uma declaração de guerra e uma promessa. Um dia, alguém viria da descendência da mulher que esmagaria completamente o poder da serpente e de tudo que ela representava, incluindo os vigilantes que sussurraram através dela. Mas até esse dia chegar, os vigilantes continuariam seus sussurros, geração após geração, influenciando, tentando, distorcendo. Eles estavam lá quando Caim matou Abel, sussurrando justificativas. Estavam lá quando a violência encheu a terra antes do dilúvio, alimentando a maldade. Estavam lá em Babel, quando a humanidade novamente tentou construir uma torre até os céus, repetindo exatamente o erro da primeira criação. E eles estão aqui agora, ainda sussurrando, ainda influenciando, ainda tentando garantir que a humanidade caia completamente, como eles caíram. Mas aqui está a diferença crucial. A nova humanidade pode cair, pode falhar, pode pecar gravemente, mas também pode ser redimida, pode ser salva, pode ser restaurada, porque o sopro divino que Adão recebeu não foi completamente extinto pela queda. Foi danificado, mas não destruído. E Deus, em sua misericórdia infinita, providenciou um caminho de volta. Um caminho que passaria por sacrifício e sangue. Um caminho que culminaria em uma cruz e um túmulo vazio. Um caminho que os vigilantes nunca terão, porque rejeitaram a graça antes mesmo de ser oferecida. Comente se você está começando a entender por que essa história importa tanto para a sua vida hoje. Porque os próximos capítulos vão conectar tudo isso diretamente aos desafios que você enfrenta agora. Capítulo 10. Fragmentos proibidos. Como sabemos de tudo isso? Como essas histórias da primeira criação sobreviveram se foram deliberadamente apagadas? A resposta está nos textos apócrifos. Livros que foram escritos por visionários, profetas e místicos que tiveram acesso a conhecimento extraordinário. Alguns através de sonhos, outros através de visões. Alguns alegam que anjos revelaram essas verdades a eles.
e alguns podem ter sido influenciados pelos próprios vigilantes, que têm interesse em manter a memória da primeira criação viva. O livro de Enoque, embora não incluído na Bíblia canônica da maioria das tradições, é citado no Novo Testamento em Judas 14-15. Isso significa que os escritores bíblicos conheciam esse texto e o consideravam digno de referência. Enoque contém descrições detalhadas de anjos caídos, de gigantes nascidos de uniões proibidas, de conhecimento secreto passado para humanos. Mas nas entrelinhas, há algo mais. Há ecos de uma história ainda mais antiga, de uma criação antes da criação, de um mundo antes do mundo. Os livros perdidos do Éden, uma coleção de textos apócrifos compilada no início do século XX, preserva fragmentos dessas memórias antigas. O livro de Adão e Eva descreve conversas entre Adão e Deus, onde Adão faz perguntas sobre o que existia antes dele, e as respostas são enigmáticas. Deus não nega que havia algo antes, mas também não dá detalhes completos. É como se a verdade completa fosse perigosa demais. Como se saber muito sobre a primeira criação pudesse tentar a nova humanidade a repetir os mesmos erros. O Apocalipse de Abraão, outro texto apócrifo, descreve Abraão sendo levado em uma visão através dos céus e mostrado coisas desde o início dos tempos. Ele vê camadas de criação, vê mundos dentro de mundos, vê que a história é muito mais complexa do que parece na superfície. E embora o texto não use especificamente o termo criação pré-adâmica, as implicações estão lá. A sugestão de que a Terra tem uma história muito mais longa e mais estranha do que a narrativa simples do Gênesis indica. Por que esses textos foram excluídos da Bíblia canônica? As razões oficiais variam. Alguns dizem que não eram inspirados divinamente. Outros que continham erros teológicos. Outros que não eram amplamente aceitos pelas comunidades cristãs primitivas. Mas há outra possibilidade. Talvez tenham sido excluídos porque eram perigosos, porque as verdades que continham podiam ser mal interpretadas, podiam levar a especulações inúteis, podiam distrair da mensagem central de salvação através de Cristo. Mas a verdade tem uma maneira de persistir. Esses textos sobreviveram em cópias escondidas em monastérios remotos, em traduções preservadas por comunidades cristãs isoladas na Etiópia, na Armênia, na Síria, e agora, e na Era Moderna, estão sendo redescobertas e estudadas novamente. E as pessoas estão fazendo perguntas, estão conectando pontos, estão percebendo que talvez a história bíblica seja muito mais profunda e mais estranha do que nos ensinaram. Isso é heresia? Depende de como você usa a informação. Se você usa essas ideias para negar as verdades centrais da fé cristã, a divindade de Cristo, a necessidade de salvação, a autoridade das Escrituras, então sim, é heresia. Mas se você usa essas ideias para aprofundar sua compreensão da complexidade da criação, para ganhar insight sobre a natureza do mal e da tentação, para ver padrões que se repetem ao longo da história, então pode ser profundamente útil. Pode ser iluminador. Os vigilantes ainda sussurram, e parte de seus sussurros é através desses textos antigos. Aí eles querem que você saiba da primeira criação, querem que você se identifique com ela, querem que você acredite que o destino da humanidade é o mesmo que o deles, destruição inevitável. Mas a Bíblia canônica oferece uma contranarrativa, oferece esperança, oferece redenção, oferece uma maneira de escapar do ciclo. E essa é a verdadeira mensagem que você deve segurar. Não a história do fracasso, mas a promessa de restauração. Ainda assim, conhecer a história completa tem valor. Saber que você não é a primeira humanidade
faz você valorizar mais a graça que recebeu. Saber que outros falharam antes de você faz você apreciar mais o sacrifício que tornou sua salvação possível. Saber que os sussurros que você ouve não são novos, mas ecos de uma rebelião antiga, faz você mais vigilante, mais cuidadoso, mais dependente de Deus para a orientação. Compartilhe este vídeo se você acredita que conhecer a verdade completa nos torna mais fortes, não mais fracos. Capítulo 11. O ciclo que pode retornar. Nada é novo sob o sol. Eclesiastes 1:9 nos lembra disso. O que foi será novamente. O que foi feito será feito novamente. A história não é linear, é cíclica. Padrões se repetem. Erros são cometidos novamente. E as tentações que destruíram a primeira criação estão presentes hoje, talvez mais fortes do que nunca. Estamos em perigo de repetir o grande erro? Muitos acreditam que sim. Observe a ciência moderna. Estamos manipulando genética, criando híbridos, modificando embriões humanos, experimentando com a própria essência da vida. Exatamente o que a primeira criação fez em seus últimos dias. E justificamos isso da mesma maneira que eles justificaram. Dizemos que é progresso, que é para o bem maior, que é nosso direito como seres inteligentes explorar todas as possibilidades. Mas, e se estivermos cruzando linhas que não deveriam ser cruzadas? E se houver limites que Deus estabeleceu, não porque é arbitrário, mas porque sabe para onde esses caminhos levam? Observe a arrogância cultural. Vivemos em uma era que celebra a autonomia individual acima de tudo, que proclama que cada pessoa é seu próprio Deus, que pode definir sua própria verdade, criar sua própria realidade, não responder a nenhuma autoridade externa. Isso não é exatamente o que a primeira criação acreditava? E não foi exatamente isso que os levou à destruição? Quando cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, sem referência a um padrão moral objetivo, o caos é o resultado inevitável. Observe a tecnologia. Estamos construindo torres novamente, não de pedra, mas de silício e código. Torres de inteligência artificial, torres de realidade virtual, torres de engenharia genética, torres de exploração espacial. E todas essas torres têm o mesmo objetivo subjacente que as torres da primeira criação: alcançar os céus por nossos próprios esforços, tornar-nos como deuses, transcender nossas limitações humanas, conquistar a morte, controlar a natureza completamente. Não é errado buscar conhecimento ou desenvolver tecnologia, mas quando isso se torna um substituto para Deus, quando se torna nossa salvação, então estamos repetindo o erro antigo. E os vigilantes? Eles ainda estão ativos. Seus sussurros estão por toda parte, na mídia que consumimos, nas filosofias que estudamos, nos valores culturais que absorvemos sem questionar. Eles não aparecem com chifres e garfos. Eles se disfarçam como progresso, como iluminação, como libertação. Eles prometem as mesmas coisas que a serpente prometeu a Eva: conhecimento, autonomia, divindade. E muitos estão acreditando. Muitos estão mordendo o fruto novamente. Então estamos condenados? Vamos inevitavelmente seguir o caminho da primeira criação até a destruição? Não necessariamente, porque há uma diferença crucial entre nós e eles. Nós temos a opção de redenção, temos o sopro divino, temos a revelação das Escrituras, temos o exemplo de Cristo, temos o Espírito Santo, temos recursos que a primeira criação nunca teve, mas temos que escolher usá-los. Temos que escolher humildade em vez de orgulho, obediência em vez de rebelião, dependência de Deus em vez de autossuficiência. A história da primeira criação é um aviso,
Um alerta vermelho gigante escrito nas fundações do mundo. É Deus dizendo: veja o que acontece quando minhas criaturas tentam ser criadores. Veja o que acontece quando o orgulho substitui a adoração. Veja o que acontece quando a autonomia é valorizada acima da comunhão. Não cometa o mesmo erro. Não siga o mesmo caminho. Há outro caminho. Um caminho de graça, de submissão amorosa, de encontrar sua identidade em mim, não em suas próprias realizações. E há esperança, porque mesmo que a sociedade como um todo possa estar se movendo em direção ao erro antigo, indivíduos podem escolher diferente. Você pode escolher diferente. Você pode reconhecer os sussurros pelo que são. Pode resistir à tentação de ser seu próprio Deus. Pode abraçar a humildade. Pode buscar a verdade não em textos proibidos ou filosofias humanas, mas nas escrituras inspiradas. Pode encontrar salvação não em transcendência tecnológica, mas em submissão ao Salvador. O ciclo pode retornar, mas não tem que te capturar. Você não tem que ser parte da repetição. Você pode quebrar o padrão. Pode escolher um caminho diferente. E quando milhões de indivíduos fazem essa escolha, a trajetória de civilizações inteiras pode mudar. A história não é totalmente determinística. Deus deu livre-arbítrio. E livre-arbítrio significa que o futuro está genuinamente aberto. Que escolhas importam? Que você importa? Então, o que você vai fazer com essa informação? Vai descartar tudo como especulação estranha? Ou vai permitir que ressoe com algo profundo dentro de você? Algo que reconhece a verdade quando a ouve, mesmo quando é estranha e desconfortável? A primeira criação falhou. Mas você não tem que falhar. A nova humanidade pecou, mas pode ser redimida. E essa redenção está disponível agora, hoje, para você. Não através de conhecimento secreto, não através de realização pessoal, mas através de graça simples e humilde, através de confiar em um Salvador que veio não para ser servido, mas para servir, que veio não para se exaltar, mas para se humilhar até a morte, e que, através dessa humilhação, conquistou a vitória que nenhuma torre jamais poderia alcançar. Os livros perdidos do Éden contam uma história fascinante, mas a história mais importante está nos livros que não foram perdidos. Nos 66 livros da Bíblia canônica que proclamam, de Gênesis a Apocalipse, uma mensagem consistente. Você foi criado por Deus, você caiu em pecado, mas você pode ser salvo pela graça. Tudo o mais é comentário. Tudo o mais é detalhe. Essa é a verdade central. E é nisso que você deve segurar quando os sussurros ficam altos e as tentações ficam fortes. Porque o ciclo pode retornar, mas você não precisa estar nele. Você pode estar no ciclo diferente. O ciclo de queda e redenção, de pecado e graça, de morte e ressurreição. Esse é o ciclo que leva à vida, a vida eterna, e está aberto para você agora, hoje, se você escolher.